até o verso do número 21. Meus irmãos, no momento da apresentação aqui, que nós apresentamos as pessoas que estavam conosco, nos visitando, aqui, nós estamos também recebendo um casal amado e querido. Depois no final nós vamos dar a palavra para ele. Está aqui a família do Luciano, do presbítero Luciano Jora, ele, a esposa e os filhos. Depois no final ele quer dar uma palavrinha para a igreja aqui no finalzinho, então é muito bom tê-los aqui conosco também. Filipenses 3, de 16 a 21, Paulo diz assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Meus irmãos, nós temos falado aqui repetidas vezes sobre o evangelho que está sendo anunciado hoje, então, no mundo, nas igrejas. Nós temos visto que muitos pregadores hoje têm falado mais das suas experiências e suas impressões da vida cristã, e não tem exposto a palavra, focado na palavra, e não tem anunciado aquilo que a palavra de Deus diz. Então, às vezes uma pessoa tem uma experiência com Deus e usa o púlpito, ao invés de anunciar a palavra, para contar histórias, falar das suas próprias experiências ou das suas impressões sobre a vida cristã, daquilo que tem acontecido na vida cristã. Quando nós comparamos a Bíblia, com a Bíblia, essas pregações, essas mensagens, nós vemos que cada dia, irmãos, elas estão mais distantes do propósito de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, apareceriam pregadores falando coisas assim, e ele diz assim, que seguiriam ensinos de demônios, que estariam conduzindo o povo de Deus e arrastando o povo de Deus para outro pensamento do que aquele que o Senhor nos ensinou na sua palavra. E essas pessoas seriam enganadas, e às vezes correriam o risco de abandonar até a fé que professaram, aquilo que eles disseram crer, E essas pessoas, Paulo diz aqui no texto, que são inimigas da cruz de Cristo. Então Paulo está dizendo que esses falsos mestres, esses ensinadores que têm pregado um evangelho que não é o evangelho de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo. Mas, irmãos, Paulo fala que esses pregadores estavam no meio da igreja, e esse aqui é o maior problema, porque às vezes a mensagem estava passando de forma despercebida. As pessoas estavam ouvindo a mensagem, crendo nela, aceitando a mensagem, e era uma mensagem que não tinha a ver com aquilo que a palavra de Deus ensinava. Quando o apóstolo Paulo estava próximo da cidade de Bereia, aí pregou em Tessalônica, e quando chegou em Bereia, foi anunciar o evangelho. Paulo diz que esses eram os de Bereia, os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque à medida que Paulo estava pregando a palavra, eles iam conferir a palavra se era com exatidão aquilo que Paulo estava falando. Então esse é um papel, meus irmãos, da igreja. Cada crente deve ouvir a palavra e analisar a palavra para ver se aquela palavra daquele pregador é
mesmo a palavra de Deus. Irmãos, hoje, nos nossos dias, nós temos tantas mensagens, tantos pregadores anunciando a palavra. Gente, basta ligar a televisão, você vai ouvir muitas pregações. Se você for na internet, no YouTube, né, você verá aí um monte de mensagens, e muitas vezes, irmãos, essas mensagens não têm nenhuma base bíblica. Pessoas estão pregando outro evangelho que vai muito além daquele que Paulo anunciou e que o Senhor Jesus Cristo pregou e ensinou aqui na face da terra. E Paulo diz o seguinte, que esse grupo que ele falou aqui, que são os inimigos da cruz de Cristo, ele diz assim, que o perigo era que eles estavam no meio da igreja e estavam anunciando esse evangelho para a igreja, mas Paulo também já diz o fim deles. No verso 18, se você observar, Paulo diz assim, que o fim deles é a perdição. Então eles já estavam sentenciados, porque estavam anunciando um evangelho que não era o evangelho de Cristo, estavam agindo como falsos profetas. E aí Paulo então passa a mostrar o que eles criam e ensinavam e como isso os fizeram inimigos da cruz de Cristo. Primeira coisa que Paulo fala é que o Deus deles é o ventre. Olha, irmãos, aqui o ventre, né? Paulo está falando, não é só da comida e estômago. O ventre aqui que Paulo está falando é uma forma de Paulo manifestar ou comparar que o que movia essas pessoas era o desejo. Era o desejo. Irmãos, hoje, mais do que nunca, isso está sendo evidenciado no meio do povo evangélico. Pessoas hoje apostam num plano de felicidade para a sua vida. E a felicidade para a sua vida está baseada nos desejos e naquelas pretensões do coração das pessoas. Se você observar, irmãos, as pessoas hoje querem construir a sua felicidade em cima dos seus desejos e expectativas, frutos da sua cobiça e ambição. Então, pessoas apostam que a felicidade está justamente na satisfação daquilo que ele deseja, daquilo que ele cobiça, daquilo que ele almeja para a sua vida. Então, a infelicidade está na falta de contemplação desses desejos, então na insatisfação dos desejos. Então, se há algo na vida que não está sendo realizado, não está sendo contemplado, a pessoa não se sente realizada, não se sente feliz. E olha, irmãos, Satanás não veio aqui propor um plano de infelicidade. Pelo contrário, Satanás veio aqui justamente dizer o que o homem precisa fazer para que ele seja feliz. E sempre é na obtenção daquilo que vai satisfazer os seus desejos e as suas pretensões. Então veja, o que Paulo está dizendo aqui é que esses pregadores, o Deus deles não é o Deus dos céus, não é a vontade de Deus que eles estavam pregando, mas era a vontade do homem. Irmãos, isso é tão claro na igreja, que as pessoas, a maioria das pessoas que vão hoje às igrejas, elas vão com a pretensão e com a promessa de ver os seus desejos, as suas ambições realizadas. Por isso, irmãos, hoje nada mais atrai as pessoas do que um culto onde há promessa de prosperidade, onde há promessa de crescimento financeiro, do crescimento em geral, né, na vida em geral, onde há o prazer, a satisfação, onde as alegrias dessa vida aqui tomam o centro, o lugar central da pregação, onde as promessas de que Deus vai realizar os desejos do seu coração, elas estão sempre colocadas nas pregações, onde pessoas colocam o homem como centro de todas as coisas e Deus como um Senhor que está ali para realizar os desejos e pretensões das pessoas. Por isso, irmãos, pessoas vêm à igreja não para ouvir a vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, mas pessoas normalmente vêm à igreja para ter a solução dos seus problemas, das suas dificuldades ou a obtenção dos seus desejos e das suas pretensões para essa vida.
Então Paulo diz assim: o Deus deles é o ventre, é o desejo deles, é aquilo que eles almejam. Então tudo está girando em torno daquilo que eles almejam. E olha, irmãos, a gente tem entendido totalmente errado, porque não há construção de felicidade em cima de desejos e pretensões. Pensa, irmãos, se a gente for construir a nossa felicidade em cima daquilo que nós almejamos, com certeza nós continuaremos infelizes, porque nunca nós seremos totalmente contemplados naquilo que nós desejamos. Pensa, irmãos, se uma pessoa casa para ser feliz e acha que a sua esposa, aquela que ele escolheu, vai fazê-lo feliz, ele está apostando a sua felicidade em cima dos seus desejos, de suas expectativas e de suas impressões, de suas pretensões. Mas pense, meu irmão, quem é a pessoa que cumpre fielmente e 100% as expectativas dos outros? É claro que não existe isso. Então, meus irmãos, não há como construir felicidade se não for em cima do propósito de Deus, da vontade de Deus. Então, nós construímos felicidade em cima de um propósito e não em cima de pretensões, de expectativas. Mas quem tem o Deus como ventre sempre agirá de acordo com os seus desejos e expectativas. Então, como já dissemos, as pessoas vêm ao culto para quê? Para ter seus problemas resolvidos, seu casamento arranjado, suas doenças, enfermidades curadas, né? Sua vida financeira consertada, porque acha o seguinte, irmãos, que aqui há uma disponibilidade do poder de Deus para fazer isso na vida das pessoas. Então são seus desejos, suas pretensões. As pessoas não estão aqui para buscar a vontade de Deus, para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, mas para ter os seus desejos e pretensões realizadas, satisfeitas. E isso, meus irmãos, isso não é ensino da palavra de Deus, isso é ensino de demônio. Foi Satanás que prometeu satisfazer os desejos das pessoas em troca de adoração, e não Deus. Foi ele que prometeu dar em troca de, não é? Se você fizer, você receberá. Deus age totalmente diferente, irmãos. Deus já fez para que nós respondêssemos a Ele. Então, irmãos, nossa felicidade tem que estar tocada, tem que estar colocada dentro do propósito e da vontade de Deus, e não de nossas pretensões e de nossos desejos. Ninguém é capaz de satisfazer você plenamente. Sabe, irmãos, nem Deus é capaz de satisfazer você plenamente, seus desejos plenamente, porque muitos dos seus desejos não são a vontade dele para a sua vida. E Deus não realiza desejos de pessoas, Deus cumpre propósito na vida de pessoas, Deus faz sua vontade na vida de pessoas. Nós temos exemplo do próprio Cristo. Quando ele estava prestes à cruz, ele pediu: Pai, se possível, passa de mim. Esse era o desejo dele, e Deus não realizou o seu desejo, porque Deus tem propósito, irmão. Então, um plano de felicidade que está em cima de desejos, expectativas e pretensões jamais se realizará. Percebam isso. Segunda coisa aqui, meus irmãos, no texto, Paulo diz assim, que a glória deles, olha aí, a glória deles é a infâmia. Isso quer dizer a indignidade e a desonra. Olha que coisa interessante, irmãos. Embora isso aqui seja consequência do que nós falamos agora há pouco, anteriormente, isso tem sido visto amplamente nos nossos dias. Esses dias, irmãos, eu estava até comentando com Nilza lá em casa sobre isso. Estava assistindo uma reportagem no jornal e vi um senhor que nós conhecemos há muito tempo sendo preso, um senhor já de idade, bastante idade, né? Sendo preso, condenado por um crime que cometeu há um tempo atrás, quando mandou um dos seus empregados tentar assassinar o genro, por causa de um determinado terreno, né?
e o filho dele é o dono da Gol, né, os irmãos Nenê Constantino. Quando eu vi aquilo, nós conhecemos, eu e Nilza, nós conhecemos o Nenê Constantino, um homem sério, um homem honrado, e de repente agora passando por essa vergonha, por essa infâmia. Quando a gente olha aqueles que estão sendo presos na Lava Jato, irmãos, homens de 70 anos para cima, que vergonha, que legado que estão deixando para os filhos e para os netos. Você já imaginou um neto de um homem público desse, uma figura pública dessa, sendo preso por corrupção numa escola, e as pessoas associando o neto ao avô que está sendo preso por corrupção? Que vergonha! Mas sabe, irmãos, na pretensão de realizar os seus desejos no plano de felicidade, as pessoas agiram de forma inconsequente, sem imaginar que um dia isso seria descoberto e que a conta chegaria para ser paga. Sabe, irmãos, pessoas que estão nessa vida, eles acreditam e que fazem do Deus deles o seu ventre, o seu desejo, eles acreditam que a felicidade está no momento em que eles estão vivendo. E ao viver aquilo que eles estão procurando, satisfazer os seus desejos, eles não importam e nem imaginam, ou talvez nem passa na cabeça deles, que um dia a consequência disso virá, irmãos. E aquilo, naquele momento de prazer, de festa, de alegria e de contentamento, de luxúria, tudo aquilo estavam vivendo achando que isso nunca iria pegá-los mais na frente. Mas sabe, irmãos, a Bíblia fala e Jesus falou, Paulo falou, que os homens fazem um buraco grande, uma cova grande para eles caírem nela mesmo. Aliás, foi o salmista que falou isso, que o ímpio faz uma cova grande para ele mesmo ser depositado nela. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo nessa vida, tudo que nós fazemos nessa vida tem consequência. Tudo que nós semeamos, nós colheremos, seja de bom ou seja de ruim na nossa vida. E um dia, irmãos, bate na porta. Um dia, irmãos, a conta chega para ser paga. E aí a infâmia, a vergonha vem. Então, por mais que a pessoa acredite que aquilo não vai alcançar, alcançará um dia, irmãos. E Paulo está dizendo que essas pessoas da igreja que estavam apostando num plano de felicidade em cima dos seus desejos e pretensões, agiram com infâmia, achando que isso não ia alcançar a vida deles, mas um dia a conta vai chegar na sua casa. E aí, meus irmãos, é vergonha. Aí, meus irmãos, a infâmia vai alcançar a vida dessas pessoas. Ele diz, a glória deles, o resultado disso tudo é a vergonha que eles vão viver. E a vergonha de ver suas vidas expostas, seus erros manifestos, a vergonha de ver aquilo que eles acreditavam caindo por terra. Porque, sabe, irmãos, o juízo de Deus nem sempre ele é de imediato e proporcional. Às vezes a gente faz as coisas e a gente acha assim, que pelo fato da consequência não alcançar a nossa vida naquela hora, nós passamos ileso. Mas não é assim não, irmãos. Sabe por quê? Deus diz na sua palavra que Ele vai amontoando juízo para o dia do juízo final. Então muita coisa que Deus vai aplicar o juízo vai ser no último dia. Por isso que muitas vezes o ímpio faz coisa ruim e escapa. E ele acredita que pelo fato de ele ter escapado, ele levou vantagem. Mas o que a palavra de Deus diz é que no final ele vai ter que prestar conta daquilo que ele viveu e daquilo que ele fez. E aí um dia Deus vai cobrar essa conta. E é isso que Paulo mostra na palavra de Deus. E é isso, irmãos, que essas pessoas não entenderam. Elas acharam que pelo fato da consequência não tê-los alcançado de imediato, então eles estão livres do juízo de Deus. Mas não é assim. Terceira coisa, irmãos, Paulo diz assim, porque eles também se preocupam com coisas terrenas. Aqui, irmãos, nós precisamos
explicar isso aqui, né, de maneira mais calma. Aqui Paulo não está falando de circunstância, mas Paulo está falando de pensamento. Sabe por quê, irmãos? Ninguém está livre de preocupação com circunstância. Nenhum de nós, irmãos. A preocupação, a ansiedade por alguma coisa, a preocupação por alguma coisa na nossa vida, isso aí todos nós vivemos. Não tem como a gente sair fora disso, não é? Alguns têm muito mais do que outros, é claro, né? Alguns conseguem administrar circunstâncias ruins e as ameaças da vida de maneira mais calma, mais serena, mas todos nós temos preocupações nessa vida. Então não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo está falando assim que a preocupação deles é por coisas terrenas, Paulo está falando assim que o pensamento deles, o que domina o pensamento, são coisas terrenas. Em outras palavras, está falando assim, o desejo deles é por coisas terrenas. Por isso, a ambição deles é por coisas terrenas. E todos nós, irmãos, sabemos muito bem o que significa isso, né? E isso, meus irmãos, que Paulo está falando aqui, é a pessoa colocar a mente dele naquilo que é terreno, ao invés de colocar a mente dele no Senhor, na vontade de Deus para a sua vida. Então é uma questão de pensamento, de valor e de prioridades. Então a pessoa que tem esse pensamento vive por ele. E veja como isso é decorrente, irmãos. Olha, primeiro, lá que nós vimos, acredita que a felicidade está na satisfação dos seus desejos e pretensões. Segundo, na busca desses desejos, não importa com os valores do reino, e o resultado final é a desonra. E terceiro, irmãos, a busca é pelo que é daqui e para aqui na terra. Então, essas pessoas que Paulo está dizendo que são inimigos da cruz de Cristo, a visão deles é com o que é terreno. A preocupação deles não é com coisas espirituais e nem com coisas celestiais. A preocupação é com coisas terrenas. Então a visão deles está focada naquilo que é material e daquilo que é terreno, e não daquilo que é espiritual, e não daquilo que é da relação da pessoa com Deus. E isso, irmãos, impede que a palavra de Deus fixe no coração. Nós sabemos disso, Jesus falou sobre isso. Impede que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, porque as pessoas valorizam mais coisas do que pessoas. E aí, irmãos, muitas vezes impede também que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. E aí a palavra de Deus diz para que o propósito de Deus para a nossa vida não é as coisas desse mundo, mas nós devemos viver no mundo aqui como se isso aqui não fosse para sempre, como verdadeiramente não é. E às vezes, irmãos, nós valorizamos mais as coisas do que pessoas, e às vezes nós não entendemos que o propósito de Deus é para a relação, é para o relacionamento. Toda a bênção, irmãos, e a felicidade na vida do indivíduo está focada no relacionamento. Por isso, irmãos, quando Deus fala, Ele está falando justamente de uma pessoa que vive a relação e não que tem as coisas. Nós achamos que uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-aventurada é aquele que possui muito. E a Bíblia ensina que é justamente o contrário. Uma pessoa bem-aventurada é aquele que vive a relação. Olha, irmãos, eu não tinha entendido isso na palavra de Deus há um tempo na minha vida, até que eu compreendi isso da relação. Um dia Jesus estava numa casa e alguém chegou e disse assim: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Aí Jesus, olhando para os discípulos que estavam ali, ele perguntou assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Ele disse assim: todo aquele que faz a vontade de Deus é a minha mãe e irmãos. O que Jesus estava dizendo, irmãos? Que quando nós estamos vivendo, o propósito de Deus é para a relação. Então nós somos família. E aí tudo aquilo que Deus nos dá aqui no mundo é para vivermos na relação, no relacionamento, e não para desfrutarmos daquilo para prazeres nossos. Mas quem tem a visão só das coisas terrenas, irmãos,
está sempre pensando em si mesmo, sempre pensando em si mesmo, sempre buscando o prazer pessoal, sempre buscando a satisfação do seu desejo pessoal, e não do que é comum e daquilo que é para a relação. Se Deus nos abençoa, é para a gente desfrutar disso com outros. Que coisa mais sem sentido uma pessoa rica sem ter ninguém para compartilhar daquilo. Salomão disse isso. Salomão diz assim: por que trabalho eu se eu não tenho com quem dividir o fruto do meu trabalho, os meus lucros? Por isso Salomão diz: melhor é serem dois do que um. Melhor é serem dois do que um. Estava pensando na relação. Tudo que Deus faz na nossa vida, irmãos, Deus tem propósito. Todo o propósito de Deus inclui o relacionamento. E dentro desse relacionamento, Deus coloca pessoas para que nós possamos viver e desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. Portanto, irmãos, não há nenhum plano de felicidade em cima de desejos, de pretensões e expectativas pessoais, mas sempre haverá plano de felicidade no propósito de Deus, na vontade de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que estejamos atentos a essas mensagens que vêm com a imagem de coisas celestiais, mas são ensinos de demônios. Que Deus nos abençoe. Amém?